Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu decidi gravar esse videozinho aqui antes do almoço. E eu gostaria de falar desse assunto aqui em pelo menos 3 vídeos, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Hoje eu vou falar sobre um assunto aí que tem dado muita repercussão no Brasil, né? Sobre a questão de falar em línguas. Será que tá certo essas religiões protestantes aí, em que os seus líderes, né? Muitas das vezes líderes aí que são bem famosos aí na TV, na internet, que afirmam falar em língua de anjos, né? Línguas estranhas, né? Tem alguns aí que ficaram bem conhecidos, né? Of the King, the Power, the Man, the Best, né? Que na verdade a gente sabe que ali não teve inspiração nenhuma, né? O jovem que proferiu essas palavras estava repetindo palavras que um outro sujeito tinha proferido em um culto e ele só estava repetindo, né? Palavras sem sentido nenhum, né? Se você pegar a tradução aí, ele estava falando algumas palavras em inglês que não tem nenhum sentido, né? E tem alguns outros aí, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet onde uma pastora falou Kitumiturei da Arábia. Kitumiturei da Arábia. Né? E eles acreditam que de alguma forma isso vai estar edificando a igreja, né? Ou a eles mesmos. Mas será que isso é bíblico? Será que as línguas que eram faladas na Bíblia eram línguas que ninguém entendia? Será que isso é realmente uma ação do Espírito Santo? Você que lê a Bíblia, faz oração, medita, esse é o entendimento que você teve do assunto? É um assunto que não tem como falar em um único vídeo, são muitos textos. Hoje eu gostaria de falar sobre um texto bem interessante. O livro de Atos, capítulo 1, do versículos 1 até o 12. Então, Atos 2, do 1 ao 12, fala um pouco sobre essas línguas, né, que os apóstolos falaram, né? Será que eram línguas estranhas? Se você pegar Atos capítulo 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, você vai perceber ali que tinham cristãos, né, que estavam vindo a Jerusalém por causa da festividade de Pentecoste em 33. E esses cristãos que estavam vindo para Jerusalém, eles falavam vários idiomas, tinha pessoas de várias regiões, né? Então, só para você entender, imagina que você é enviado, é só uma ilustração, tá, gente? Imagina que você é enviado a um país que fala o idioma japonês, tá? Então você vai no país lá onde o pessoal fala o idioma lá japonês. Só que você só sabe falar o idioma português, né? Só que agora você quer pregar o evangelho para aquelas pessoas. Como é que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que fala outra língua se você não fala a língua dela? Difícil, né? Na verdade, fica muito difícil. Então, assim, até que você aprenda o idioma vai levar tempo, né? E para você poder expressar também sentimentos em outro idioma, poder tocar o coração da pessoa em outro idioma não é fácil. Se você só arranhar o idioma, você não vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que ser fluente naquele idioma, né? Era mais ou menos isso que aconteceu em Jerusalém. Vinha pessoas de várias regiões, cada um falava um idioma. Agora os apóstolos tinham que pregar para essas pessoas. Como é que eles iriam pregar para as pessoas se eles não sabiam falar o idioma que aquela pessoa falava? Aí a gente vai abrir a Bíblia aqui, em Atos capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia em casa, por favor, leia na sua Bíblia, tá bom? Discordar faz parte, tá? Eu respeito. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui em Atos capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Então, durante o dia da festividade de Pentecoste, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar em línguas.
assim como o Espírito os capacitava. Opa, Marlon, eu vejo isso aí na minha igreja. Mas será que a língua era uma língua estranha? Versículo 5. Naquela ocasião estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Versículo 6. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se juntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Não eram línguas estranhas. Os discípulos estavam falando no idioma das pessoas que estavam ali para a festividade. Né? Versículo 7. Realmente ficaram muito espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo na sua própria língua nativa? Entre nós há partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e também árabes. Nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Sim, todos ficaram admirados, perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Então tinha pessoas de várias regiões ali que falavam várias línguas. Como é que os apóstolos iriam pregar para aquelas pessoas sem saber falar o idioma delas? Deus, por meio do seu Espírito Santo, permitiu aos seus discípulos, os seus apóstolos, falar no idioma das pessoas que estavam no local, de um jeito que elas pudessem entender. Olha que interessante. Hoje em dia a gente não precisa disso, né? Hoje em dia, se você quiser fazer um curso, é muito mais fácil. Hoje em dia a gente tem a internet onde você pode fazer um curso de inglês, espanhol, qualquer idioma que você quiser, de dentro de casa. Ao aprender o idioma, você pode pregar para a pessoa no idioma dela. Né? Mas naquela época, os apóstolos não tinham nem acesso aos recursos que a gente tem hoje, né? A tecnologia que a gente tem hoje, e também eles precisariam de muito tempo para aprender a falar o idioma de cada uma daquelas pessoas e depois pregar para elas. Então Deus possibilitou que, por meio do seu Espírito, aqueles apóstolos falassem na língua daquelas pessoas. E cada uma delas entendeu o que estava sendo dito. Diferente das supostas línguas estranhas que são faladas dentro das religiões hoje. Geralmente, as pessoas que frequentam essas religiões não entendem nada que o pastor está falando. E talvez, na inocência, ainda diz: aleluia, glória a Deus. Né? Eles acreditam que aquilo ali realmente é uma ação do Espírito Santo. Mas, gente, para você saber se é uma ação do Espírito Santo ou não, basta você pegar a sua Bíblia e pesquisar. E você vai perceber que as línguas estranhas faladas dentro da religião hoje, elas não têm nenhum embasamento bíblico. Pegue a sua Bíblia, leia, pesquise, medite, ore a Deus pedindo discernimento. Se você hoje, que não fala inglês, mudar para os Estados Unidos para pregar para os americanos, como que você vai pregar para os americanos se você não sabe falar inglês? Você vai ter que ter um inglês fluente para pregar para aquelas pessoas. Então não caia nessa conversa de que na minha igreja nós falamos em línguas. Se o pastor fala língua portuguesa e as pessoas que estão na igreja, os fiéis, também falam português, qual a necessidade de falar em outra língua? Não é melhor explicar para eles de uma forma clara, inteligível, para que eles possam chegar em casa e ter aprendido algo dentro da igreja? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Então esse foi só o primeiro vídeo, tá? E eu gosto de gravar vídeos de no máximo 10 minutos. Eu não edito vídeo. Aqui é a parede da minha casa, tá? Tudo na maior simplicidade possível. Na verdade, a ideia aqui é... eu não me preocupo muito com a minha aparência, com a aparência da minha casa, com o ambiente que eu estou. Eu me preocupo mais com a mensagem que eu estou passando para o ouvinte. Espero que alguém, uma pessoa sincera, de bom coração, possa ouvir a mensagem de alguma forma e isso possa ajudar a ela.
tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.